Seja bem-vindo ao Housing Cash, seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, episódio número 22. Seja bem-vinda. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós temos mais uma visita de fora do nosso estado. Um episódio Eita! muito especial. Hoje nós temos a honra e o prazer de receber aqui nessa mesa Fabiano Martins, executivo de negócios da Loft no Centro-Oeste. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu agradeço pelo convite, fico muito feliz de estar aqui entre os parceiros e amigos, né, da House. Sim. Construindo já com a Giovana, já tem 4 anos que está construindo esse relacionamento. Desde 2020, acho que é. Desde Por aí, 2020. acho que começou ali no início da pandemia, naquele momento tenso, Tenso, né? difícil. Nós vamos entrar nesse assunto. E para mim agora é uma honra, né, a gente sentando aqui pela segunda vez. Ontem a gente recebeu na imobiliária. Sim. Tinha tido só contato pela internet, hoje chamada de vídeo, mas hoje estamos aqui Prazer de poder gravar, né, um episódio com o Fabiano. com o Fabiano. A honra é minha, né, de ter sido convidado aqui para o episódio. E para o nosso pessoal te conhecer, você já tem um relacionamento aqui com a nossa cidade, mas para um público que ainda de repente não te conhece, não entende aquilo que você trata aqui no nosso estado, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, falasse um pouco da Loft e da transformação que aconteceu recentemente. Tá. Eu sou o executivo responsável pela operação comercial da Loft na área de fiança de aluguel e também de seguro incêndio, né? Mas a Loft hoje é muito maior do que isso, que essa operação. Sim. A Loft, até eu acho que é interessante ter essa oportunidade de contar um pouquinho dessa história. Sim, com que é uma história, um certeza. case de sucesso, Sim. né? E a gente tem hoje a Loft, que ela foi criada em 2018. É até hoje, Leandro, a startup que se tornou o unicórnio mais rápido no Brasil. Em 16 meses eles já tinham um valor de mercado de mais de $1 bilhão. Muito rápido, né? E essa empresa, ela conseguiu construir esse ecossistema para o mercado imobiliário, que tu tem acompanhado, Giovana, que hoje a gente oferece, né, as mais diversas opções para que as imobiliárias consigam performar melhor. E lá em 2021, a Loft, que já era bem sucedida, já era um unicórnio, ela, né, acabou criando um grupo de empresas, né, trazendo para dentro da Loft outras empresas que já eram cases de sucesso no mercado imobiliário, como a Credpago. Eu, particularmente, eu sou egressa da Credpago, né, tive a honra, né, e o privilégio de acompanhar e ajudar a construir essa história da Credpago, que também é um sucesso até hoje. E também outras empresas como a Cred Home e o Vista, que já eram muito bem posicionadas. A Cred Home na área de crédito imobiliário, assessoria para crédito imobiliário, e o Vista, que é um CRM, um RP de vendas e de administração de aluguel. As histórias, as trajetórias dessas empresas, que já todas elas bem-sucedidas, se cruzaram em 2021, né? A Loft adquiriu essas empresas. Só para ter uma noção, em 2021, quando a Loft compra a Credpago, é considerado até hoje o maior M&A da história do mercado imobiliário. Da história do Brasil, do mercado imobiliário, nunca houve um negócio tão volumoso, né, que foi a compra por 3 bilhões e 200 milhões. Uma empresa que tinha apenas 4 anos de vida. Mas já era líder do seu mercado de fianças, já tinha, né, um protagonismo capilarizado no Brasil inteiro. E eu, particularmente, tive, né, o privilégio de construir essa história no Centro-Oeste. Construí a partir de Brasília, né, onde eu estou baseado, radicado ali faz 14 anos já eu tenho uma história também aqui no Centro-Oeste. E depois por Goiânia e mais recentemente, né, eu acabei contemplando todo o Centro-Oeste com Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E desde nos últimos anos, nos últimos 2 anos e meio, tenho vindo com frequência aqui, né, conversar com o pessoal do Mato Grosso do Sul, tenho circulado bastante não só em Campo Grande, mas também no interior. Legal. E essa transformação no sentido do Centro-Oeste, é óbvio, você veio depois de um tempo para cá, mas você percebe assim, a mudança em relação a esses territórios? Vamos pensar Goiânia, que hoje tem um mercado muito mais aquecido do que o nosso, depois Brasília e consequentemente, os Mato Grossos, vamos colocar assim. Sim. Só que, ao mesmo tempo, hoje a gente entende que tanto o Mato Grosso quanto o Mato Grosso do Sul tem muita margem de crescimento. Sim, exato. E aí, quando a Loft vem e entra, né, começa a ganhar esses territórios, é justamente para também criar força de mercado. Alavancar não somente as vendas, que acontecem naturalmente, mas principalmente no mercado de locação. Queria que você pontuasse assim, para a gente o que você percebeu nesse tempo seu de Centro-Oeste, daquilo que, pelo menos a nossa cidade hoje, pode mostrar para você ou apresentar no sentido de potencial mesmo. Aí falar tanto no sentido de gestão, de imobiliárias, do trabalho em si, o que você sente hoje realmente vindo visitar a gente,
mas principalmente estando ali num centro que tem um mercado muito mais forte que o nosso. Eu acho que eu tenho uma posição privilegiada de conseguir enxergar de fora. Sim. Então, eu estou lá em Brasília, olhando todo o Centro-Oeste como um todo, mas eu também circulo muito pelo Brasil, nos Sim. eventos, enfim. Então, eu consigo ter essa visão mais global. O que eu consigo entender do Mato Grosso do Sul, e tem sido meu aprendizado aqui, colocando, expandindo a minha operação no Mato Grosso do Sul, primeiro, já existe um mercado organizado, né? Vocês têm um mercado organizado, porém, as cidades ainda elas estão muito discrepantes em questão de organização de mercado e até mesmo de economia. Mas o potencial do Mato Grosso do Sul, né, e também do Mato Grosso, daí os Mato Grossos, Sim. como tu falou, é muito grande, porque hoje vocês são, né, uma locomotiva econômica do Brasil puxados pelo agro. Sim. Sim. Então isso dá uma força econômica muito grande. Goiás também acaba tendo esse reflexo, tanto que tu mencionou a questão de Goiânia. Goiânia, sim, ela está assim, ó, pujante, crescendo, verticalizando muito rápido. Eu até digo, né, Goiânia se tornou a nova Balneário Camboriú. Sim. Impressionante. As incorporadoras, construtoras, já faz alguns anos que descobriram Goiânia. E realmente a cidade, quem conhece Goiânia de 5 anos para trás não vai reconhecer. Quem já faz algum tempo que não Sim, vai Quem a não Goiânia. vai lá. Porque a cidade realmente cresceu muito, está muito bonita, muito pujante, né? A economia é muito pujante. E a valorização também do metro quadrado, né? metro Hoje quadrado. tá Se a gente tudo... falar 5 anos, é um curto espaço de tempo, né? Para tanta... Para tanta coisa. E ainda a gente percebe, se tu vai lá nos principais bairros de Goiânia, setor Marista, setor Oeste e também o setor Bueno, para cada lugar que tu olhar para cima, está subindo algum arranha-céu. Olha. É impressionante. Sim. É um processo de verticalização muito intenso, muito acelerado. Aqui no Mato Grosso do Sul, ainda tem muita oportunidade, que é o que tu falou. Embora tenha um mercado já, né, organizado, ainda a gente vai ter um crescimento de Ainda. algumas décadas aqui, porque tem praticamente toda a verticalização da cidade de Campo Grande ainda. São poucos bairros que, né, tu tem alguns edifícios, e isso é uma tendência, acredito, que 10 anos também, Giovana, vou vir Eu aqui, também opa, acredito. lembrei lá, Campo Grande lá atrás, que quase não tinha prédio, né? Aham. E também as cidades do interior, porque tem algumas cidades-chave aqui do Mato Grosso do Sul que estão puxando a economia, às vezes até Sim. com mais força do que a própria Sim. capital. Sim. Três Lagoas, por exemplo, né, uma Sim. cidade que, até pela expansão daquela questão da planta de celulose, tem sido um crescimento muito grande, gera muita oportunidade no Sim. mercado imobiliário, acaba tendo, né, a questão do aumento do preço, valorização dos imóveis. Né? Então, para os investidores está fazendo mais sentido Sim. Sim. investir. E também Dourados, que é outro polo importante aqui do estado, né, que também acaba, além de ser um polo de agronegócio, também é um polo universitário. Sim. Então, é muita gente que circula, crescendo muita cidade. Então, tem, assim, ó, nos próximos anos, tenho certeza que tem muito espaço no mercado imobiliário para todas as empresas vinculadas, né? Seja as imobiliárias, incorporadoras, construtoras, e também para a Loft, que aí é onde a gente entra com um objetivo, Leandro, né? Com o intuito de potencializar o negócio de vocês, das imobiliárias. Né? A gente quer trazer toda essa expertise de dados, de informações e de estar capilarizado no Brasil inteiro para ajudar, às vezes, até dependendo do mercado, até na qualificação do corretor de imóveis. Né? A gente tem certeza. um papel, a gente tem tido uma atuação forte junto aos CRECES locais, né? Oferecendo muitas vezes... Isso é muito importante. Assim, eu acho que é fundamental, porque a educação do corretor é que vai determinar a qualidade da prestação de serviço. Exatamente. Porque nós, como gestores, donos de imobiliária, a nossa função é educar nosso colaborador, seja no administrativo, seja no comercial, para um corretor ou para quem está fazendo ali funções do aluguel, por exemplo. E a função deles, consequentemente, é educar os clientes deles. Exato. Então, o cliente que vem para alugar, o cliente que vem para deixar o imóvel ou o cliente que vem para comprar. Perfeito. Pensando também já no aluguel. Então, precisa ter essa continuação dessa educação, desse ensino, aumentar esse nível de consciência e entender que hoje já o mercado mudou completamente. Tanto é que a gente está falando de uma plataforma. Né? Hoje é uma plataforma. A Loft a gente pode considerar uma plataforma. Eu diria mais do que uma plataforma. Somos um ecossistema. Um ecossistema, Porque além de perfeito. plataformas, a gente oferece serviços e produtos que complementam várias atividades dentro da imobiliária. Perfeito. Então, e não só imobiliária, tem a questão do crédito imobiliário, sistema de gestão. Então, várias empresas vinculadas a gente consegue oferecer. É um serviço. 360, né? Exato, esse é o nosso objetivo, inclusive, atender de várias formas. E aí um outro ponto que eu queria até ressaltar, com ênfase total no B2B. Então, a gente não tem, né, foco de operação B2C.
Nosso objetivo realmente é trabalhar com imobiliárias, com corretores autônomos devidamente regularizados junto Sim. ao seu CRES local. É uma linha de corte que a gente tem, Giovânia, né? Que tu conhece, inclusive, né? Quando tu Sim. começou como corretor autônomo e depois passou para a CNPJ. É justamente para trazer, primeiro, mais segurança, porque a gente parte do princípio que se é um profissional que está habilitado junto ao seu conselho, ele tem mais qualificação. Com Então, ele certeza. consegue oferecer um serviço melhor para os seus clientes. Até porque se ele fizer uma parceria com você, ele vai levar o teu nome. Então, se ele não tá ok, como que alguém que não está ok vai levar o meu nome, vai carregar a minha marca? Porque qualquer coisa que acontecer, a referência vai ser o quê? A marca. A marca. Aí deixa de ser a prestação do serviço. Deixa de ser ali aquele profissional de fato. Porque daí é muito fácil. Eu tenho alguém aqui que tá fazendo para mim e joga a culpa. E aí você se esquiva de uma situação que nem deveria ter acontecido. Eu costumo dizer até na época que a gente começou a ter o relacionamento com a Credit Pago, que hoje é a Loft, Sim. que foi o divisor de águas realmente na questão da empresa. Como você mesmo disse, era corretora autônoma e estava ali, foi bem na época da pandemia, então a gente estava meio que sem conseguir operar, na verdade, porque cartório não estava aberto, as pessoas praticamente não poderiam ter esse contato físico. Exato. E a gente estava meio que sem conseguir ter essa operação de fato ativa. E foi quando entrou a Credit Pago para nossa empresa, que na verdade ainda eu era só corretora autônoma, Sim. mas já tinha ali uma certa Carteira, quantidade de imóveis que eu administrava. E quando a Credit Pago veio, que hoje é a Loft, ela foi totalmente o divisor, porque daí veio a tecnologia também, que eu acho que é algo que a gente poderia pontuar, assim, que para nós foi esse divisor. Assinatura digital, não necessitava mais de estar pessoalmente, a pessoa ir no cartório. Explica um pouquinho assim pro pessoal entender. Hoje, de repente, tem dono de imobiliária que tá aqui e não tem noção. Às vezes, Quando a igual gente fala desse assim, ecossistema, o que seria de fato esse ecossistema, o quanto esse ecossistema consegue auxiliar o corretor e a imobiliária, né? Porque apesar de você estar aqui hoje presencialmente, muito se dá pela questão da internet. Tanto é que foi da maneira como a Giovânia conheceu lá atrás. Um tráfico pago. Então, assim, ou de repente a pessoa até tenha visto alguma questão ali, mas ele não entrou porque ele não acreditou. Não tem um entendimento. Ou às vezes não tem um entendimento do que é de fato. Então, assim, para uma pessoa hoje que de repente tem uma imobiliária, independente se ela tem uma carteira de 10 ou se ela tem uma carteira de 100 ou de 500 imóveis. O que hoje a Loft mudaria dentro do negócio dela, dentro da operação dela, no sentido pelo menos da locação agora, inicialmente. Perfeito. Primeiro, até aproveito a oportunidade para explicar o ecossistema. Exatamente. Então, o que é esse ecossistema hoje que a gente criou? Primeiro, a gente está dividido em duas plataformas, operações pilares. Sim. Um seria a operação Fintech, na qual a gente tem as operações de fiança-aluguel, seguro incêndio e também de assessoria para crédito imobiliário. Somos o principal player, o principal gerador de crédito imobiliário do Brasil por meio da operação Loft Financiamento Imobiliário. Tá? Somos líderes do mercado de fianças locatícias hoje no Brasil por meio da operação de Loft Fiança Aluguel, que é a antiga Credit Pago. Sim. E também entramos recentemente no mercado de seguro incêndio, tanto para imóveis residenciais como comerciais, pela Loft Seguros, né? Loft Seguro de Imóveis. Porém, a gente tem outra operação, outro pilar, que é aí sim o pilar plataforma. Nesse pilar plataforma, a gente tem a questão do portfólio único compartilhado. O que é o portfólio único compartilhado? É uma plataforma que existe, não está ainda nacionalizada, a gente está operando atualmente nas regiões sul e sudeste, nas capitais, no qual, nesse marketplace que a Loft faz a curadoria, ela organiza, é um modelo muito parecido que a gente propõe do MLS dos Estados Unidos, né, que tem um compartilhamento do estoque de imóveis entre não só imobiliárias, mas também corretores. E aí a Giovânia, se tivesse nessa plataforma, ela pode ter um agenciamento dela que ela faz a venda compartilhada com outra imobiliária que não necessariamente ela tem a parceria. Sim. Mas com as regras pré-estabelecidas pela Loft, com comissão previamente combinada. Então é um ambiente super seguro. E também com cuidados para não ocorrer um bypass. Então, apenas um imóvel pode subir para uma imobiliária. Então, mesmo que a gente tenha um imóvel que não está com exclusividade, né, em mais de uma imobiliária, quem subir primeiro esse imóvel é que fica sendo dono desse imóvel. Tá? E essa operação, ela está vinculada, né, atualmente às capitais. Ainda não temos, né,
previsão de quando que ela Ai, vai meu chegar Deus, ao tem que chegar Centro-Oeste. logo. Mas, assim, a gente vai trazer com muito cuidado, porque a gente quer trazer como uma organização realmente do mercado. Então, isso aí a gente Ótimo. cuida, os parceiros, convida os principais players de cada mercado. E na operação também de plataforma, tem a parte da Loft CRM de vendas e Loft Administração de Aluguel, que é o antigo Vista, que é um dos principais CRMs do Brasil, já tem uma história de mais de 20 anos e que está integrado também nessa parte da plataforma. Então, esse ecossistema, Giovana, que eu mencionei, que no final das contas hoje tem ajudado muito as imobiliárias. Daí a imobiliária que não conhece ainda, né, os produtos da Loft, falar até um pouquinho mais sobre a parte de fiança, a nossa operação, que é muito disruptiva em relação ao conceito de locação, a gente tem ainda o mercado, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, com opções muito tradicionais, muito conservadoras, fiador ainda é muito forte, ainda existe muita imobiliária, Giovanni, que ainda se arrisca a fazer calção, que é sempre, né, uma roleta russa. E hoje nós oferecemos tanto facilidades, seja para o inquilino, pela simplicidade, Leandro, da locação que ele consegue fazer. Só para ter uma noção, né? Ontem eu estava até num parceiro aqui de Campo Grande explicando sobre os produtos e ele estava me falando sobre outra operação que eles trabalham. Eles aguardam até 30 minutos para ter um retorno de uma análise de crédito. E aí até eu brinquei, bom, mas daí é até covardia, porque a nossa leva em média 30 segundos para a gente dar uma resposta. A gente usa muito da inteligência, né, de dados e hoje a gente pode assegurar que a gente tem, né, um processo com muita inteligência de crédito. E apenas com um CPF, o e-mail, né? E só que só CPF e e-mail, né? A primeira tentativa de uma imobiliária, né, aprovar Daí você uma já fiança tem é ali- CPF, nome completo, data de nascimento, e-mail e telefone. Pensa, Com isso, 30 Leandro, segundos. 30 segundos já vai pronto. saber se pode aprovar ou não. E, né, em alguma eventualidade, pede uma complementação de documentação. Mas é muito comum, e a Giovana tem essa experiência, de conseguir aprovar em menos de um minuto uma fiança. Menos de um minuto, E além do tempo da liberação ali, da aprovação, é o quanto você não precisa de documento. Ou seja, eu não preciso demorar dias para a pessoa levar esses documentos, para daí essa pasta ser analisada, para daí ter um retorno. Ou seja, o quanto nós conseguimos adiantar esse tempo, né? Essa jornada, né, que até a criação da Crédito Pago, o prazo médio de uma locação, seja com fiador, calção, era de 7 a 10 dias. Ainda continua. Quando o fiador ainda esse é o prazo médio. A gente propôs ao mercado lá no início de fazer análise de crédito em até 15 minutos. O mercado achava que era impossível, né? Estava acostumado em aguardar até 3 dias para ter um retorno. Não só mostramos que era possível, como aqueles 15 minutos, hoje, se demorar 15 minutos, eu já estou recebendo reclamação de algum parceiro. Realmente a operação ela avançou muito nos últimos 7 anos, né? Esse período do mercado imobiliário, e aí até trago um pouquinho da minha experiência pessoal, porque eu não sou corretor, eu até brinco, pessoal, eu não sou corretor ainda, né? Não tenho esse privilégio. Mas eu me considero até praticamente um corretor, porque eu nasci, né, pai e mãe, corretores de imóveis, eu praticamente nasci dentro de uma imobiliária, Giovana. Então, eu cresci dentro desse ambiente, conheço bem tanto as dores dessa atividade, mas também os louros, né? Sei como é uma profissão que tem muito potencial. E no final das contas eu vi como ao longo das décadas o mercado praticamente não se movia, Leandro. Sim. Então assim, ó, tinha lá na Evoluía, década, eu né? puxo pela memória da minha infância lá a imobiliária do meu pai e dos amigos dele dos anos 80. Passamos para os anos 90, ocorreu ali, meados de 94, a introdução do computador, ainda muito rudimentar, mas para facilitar, ter alguma planilha, né, algum controle. E depois com a introdução da internet. E basicamente as imobiliárias evoluíram nesse aspecto até meados da década passada, onde surgiram várias inovações no mercado, entre as quais a Crédito Pago, né, que foi um processo muito disruptivo e que criou uma revolução. Então hoje as imobiliárias que operam, né, com a fiança da Loft conseguem fazer uma operação. É muito comum, e eu acredito que até a Giovana já tem essa experiência, de fazer a locação no mesmo dia. De ter a oportunidade de entregar a chave do imóvel para o inquilino no mesmo dia que ele viu o imóvel pela primeira vez. A gente teve um case de sucesso, né? Em 4 horas. A gente teve uma em 4 horas. Sensacional. Pensa a experiência que esse teu cliente leva e a propaganda que ele vai fazer do teu negócio, né? E além da rapidez até na locação, tem também um ponto que eu acho assim importantíssimo, que é o fato do cliente, né, da pessoa que tem um interesse na locação, ele ir visitar esse imóvel, a gente já sabendo que ele tem um potencial de locação. Porque eu consigo já fazer essa análise e liberar... Uma simulação prévia, né? Antes mesmo dele fazer a visita. Isso imagina, olha o tempo que a gente ganha em relação a isso. Porque antes realmente a gente não conseguia.
A pessoa daí ia fazer a visita, tinha todo esse tempo da documentação, esse tempo da análise. Ou seja, hoje a gente consegue liberar a visita já sabendo do potencial de Aí locação, né? cabe a decisão, se sim ou não. Se sim Não ou é não. que ele dá conta ou ele não dá conta. Será que ele pode ou não pode? Muda, mudou, né? Completamente. É uma revolução, realmente, E né? eu acredito que veio um pouco da questão de mentalidade, mas também o ponto que vocês tocaram da questão da pandemia, ele mudou, assim, as coisas a gente quer para ontem. Perfeito. Então, como que eu vou ter uma estrutura, uma dinâmica dentro da minha imobiliária que eu não te atendo mais? Você quer para hoje. É. Essa semana, por exemplo, a gente recebeu um contato de uma pessoa que já está vindo com um caminhão de mudança. Ou seja, se eu não tiver essa agilidade, eu perdi um cliente. Não tem como. E hoje tu consegue entregar. Se fosse alguns anos, não tinha alternativa. Não tinha como, Né? ele Você vai tinha ficar que no parar hotel em uma algum semana, lugar, 10 dias até conseguir organizar. E é por isso que eu falo que a Crédito Pago Loft, ela foi esse divisor para nós justamente por conta disso. Porque eu não sei se, que até inclusive ontem nós estávamos conversando, Sim. que talvez eu tenha entrado nessa mudança de mercado, dessa A transição. A nova transição, geração. dessa inovação É, mesmo, né? Porque eu lembro até que uma vez eu atendi uma cliente e ela falou assim: me tira uma dúvida, aonde ficam os papéis? Aí eu falei, sistema. Ela falou, porque eu tô achando só esse armário muito pouco pela quantidade, né? Aí quando ela foi embora, eu fiquei pensando, gente, olha a visão que as pessoas ainda têm. Ou seja, precisa ter uma sala com um monte de armários, vários papéis. Dependendo da imobiliária, tem um depósito inteiro. Depósito, É um A depósito pessoa inteiro. pagando aluguel, muitas vezes, para arquivar, né, documentos de décadas. Aham. Então, realmente é uma situação que mudou. Tu pegou essa transição, realmente. E aí, contando assim, o que aconteceu, né? A pandemia, obviamente, foi uma tristeza planetária, né? Uma situação lamentável. Mas do ponto de vista do mercado imobiliário, gerou muita oportunidade de negócio. Né? Seja para vendas, né? Para quem atua com venda, Sim. revenda, lançamento, e também de aluguel. Porque naquele momento que as pessoas, né, ficaram trancafiadas dentro de casa, Sim, eu penso assim, ó, muita gente ficou, Leandro, que descobriu que não estava satisfeito com o imóvel, passou aquele tempo que estava no lockdown pensando para onde que ele iria. E ficou ali nos portais buscando imóveis. Quando entreabriu a porta, essa pessoa saiu para alocar. Então, movimentou muito. E aí a Giovânia descreveu muito bem uma situação que foi fato. O profissional, seja corretor autônomo ou imobiliária, que estava naquela situação, que tem que trabalhar de home office, precisava de uma solução que atendesse remotamente. E aí vem uma das vantagens da época da Crédito Pago, a operação é 100% online. Então, tu manda a proposta, tu já recebe o retorno e disponibilizamos, já tinha disponível, né, por parte da Crédito Pago, uma ferramenta de assinatura eletrônica que é, inclusive, até hoje, gratuita para todos os parceiros da Loft. Até fica essa sugestão para quem não opera ainda. Só o fato de ser parceiro da Loft Fiança Aluguel já habilita a imobiliária ou o corretor de imóveis a usar a assinatura eletrônica gratuitamente, sem limite de envelope, com suporte de TI. Então é uma... Mas por que a gente faz isso? É uma aposta da nossa empresa na democratização dessas ferramentas. Eu acho que é importante, né? Porque eu sei que tem muita empresa grande, e tem empresa grande que usa a nossa assinatura, né? Mas tem alguns profissionais pequenas imobiliárias que não teriam acesso e ficariam naquele... Né? De novo, voltando para as memórias lá do meu pai, o que eu vi de negócio que meu pai perdeu porque cartório tinha fechado, né? Coisa assim. Então, hoje em dia não se perde mais negócio. Até horários, né? Cartório fica até às 5, às vezes a pessoa sai do trabalho 5 horas, é o horário que ela consegue ir para poder fazer essa assinatura. E quando você fala... Né? Tempo de ir estacionar. E quando você fala até a questão do acesso, e é exatamente isso mesmo. Nós éramos pequenos, ou seja, quando que a gente ia ter o acesso a uma assinatura digital? E eu lembro que quando a gente... Até nesse ponto, para uma pessoa que de repente ela tá ali num, vamos dizer assim, estagnado. Às vezes ela faz 1, 2 locações no mês, ou de repente tem mês que não faz, tem mês que faz 1, 2... se torna já um diferencial para ela. Total. Com certeza. Porque provavelmente para ela fazer 1, 2, ela tá perdendo mais 3, mais 4, E eu mais lembro 5. que quando a gente pegou a Crédito Pago ali, a Loft, que a gente fez essa parceria, eu lembro, não, a gente faz assinatura digital. Assinatura se torna digital. Um diferencial, exatamente. As pessoas não sabiam que era assinatura. E eu me achava, eu falava, nossa, eu tenho assinatura. tô muito atualizada. Mas até hoje, se tu pegar, infelizmente, ainda tem imobiliárias que atuam só com assinatura em cartório, né? Achando que aquilo ali que é a garantia de segurança. Infelizmente, o estelionatário profissional, ele vai enganar, seja na
ferramenta digital quanto no cartório. Então, não é esse o cuidado Não que quer vai fazer a dizer- diferença. Acho que hoje o que tem de pró e contra em relação às ferramentas digitais, se tu fizer com cuidado, é muito mais vantagem, muito mais Com negócio, certeza. comodidade para os clientes. O que eu vejo atualmente de parceiros que fazem negócios com clientes que estão até fora do país é incrível. Então, você não se perde mais negócio por conta disso, pelo menos. Sem contar que ainda para imobiliário você consegue gerar um certo lucro ali, porque você, como é gratuito para nós, a gente consegue precificar até para quem a gente vai passar ali. Ou seja, consegue também dentro de uma ferramenta que já é existente, que já existe ali para nós, consegue potencializar ali para próprio dentro da imobiliária um ganho ali. Enfim. Exatamente. Hoje uma assinatura em média está uns R$500. A gente está falando de que é 6 mil por ano, dá um bom churrasco no final do ano, né, galera? Exatamente. E pensando na estrutura, então eu coloquei agora aqui na ideia dentro da imobiliária de que a gente vai ser parceiro da Loft. Quais são os passos, assim, quais são as etapas para de fato a pessoa falar, estou operando junto com a Loft, já tenho essa parceria, agora eu atendi meu próximo cliente, eu já consigo falar o que eu apresento para esse cliente? Como, né? Sim. Como a gente hoje tem, até mencionei, diversos produtos e serviços, primeiro tem que ver qual Pensando é o foco. na fiança. Na fiança, Isso. perfeito. O cadastro no é seguro incêndio também. Tá. O cadastro é super simples, né, para o parceiro que ainda não está operando com a Loft. Basta ele procurar, pode ser pelos canais oficiais, por Instagram, pelo site, ou até mesmo a nossa equipe. Ele vai apresentar uma documentação inicial ali, vai ser feita uma análise, como eu mencionei, tem esse crivo, realmente a gente nega cadastro se não tiver regularizado junto ao Cresce, se não for uma imobiliária, se não tiver atividade de administração como uma das atividades da empresa. Né? Então, esse é um dos pontos. A única flexibilidade que a gente tem, às vezes, é a holding patrimonial, que faz a administração de vários imóveis de um mesmo proprietário. Mas isso é um crivo que a gente faz para realmente também valorizar, Giovânia, que não vai ter uma concorrência, né? Porque o proprietário do imóvel, dependendo do mercado, ele se torna o principal concorrente da imobiliária. É uma experiência que eu tenho em relação, Ou às principalmente... vezes o advogado dele, né? Às vezes tem até contador quando administra imóveis. Mas alguns mercados, por exemplo, a Grande Salvador, né, ela está com 80% dos imóveis alugados na Grande Salvador estão sob a gestão do proprietário do imóvel. Puxa. Então, as imobiliárias, né, da cidade, elas acabam dividindo um mercado mais limitado e o que ocorre principalmente? A precarização da administração, porque o proprietário não tem capacidade, ele não é preparado, não conhece a legislação muitas vezes, para fazer com a mesma qualidade que a Giovânia e outros parceiros, outras imobiliárias fazem. Sim. E aí, qual que é o prazo dessa avaliação? É no mesmo dia, geralmente, no máximo de um dia para o outro, dependendo do horário que ele submeter a proposta. E após o momento em que fez o cadastro, ele vai ser, né, a gente vai convidá-lo a fazer um treinamento operacional. Esse treinamento ele aborda vários temas, a gente divide em módulos, para que o parceiro que entre consiga ter a segurança na operação. Eu acho que isso é fundamental. O nosso serviço, toda a nossa operação é desenhada para ser muito intuitiva, muito simples. A partir do momento, e a Giovânia, né, e outros parceiros que têm conhecimento, conhecem o processo, dominam o processo, ela não vai ter dor de cabeça nunca mais. Então, E aí esse treinamento ele é online, ele tem suporte presencial, como que... Nós oferecemos o treinamento online, mas a gente também tem os times regionais, né, de suporte comercial. Então, eu, particularmente na minha região aqui, cada parceiro da minha região do Centro-Oeste, a gente mantém um grupo de WhatsApp exclusivo para essa imobiliária, no qual vai estar toda a equipe da imobiliária, da parte de locações e também toda a minha equipe, para que a gente possa prestar o serviço o mais rápido possível. Então, isso aí dá muita agilidade também. Porque hoje, praticamente 100% das imobiliárias operam com o WhatsApp como principal ferramenta. E até falando nessa questão do que a gente tem como auxílio, e de fato, realmente, a gente está aí já há alguns anos na parceria com a Loft, e realmente o retorno é muito rápido. O pessoal que nos atende, porque daí a gente monta um grupo, cada um específico de cada área. Você mandou ali no grupo, você consegue ter um retorno muito rápido. E o sistema realmente ele é muito prático, ele é muito fácil, porque você consegue ter tudo dentro do próprio sistema e ali você navega dentro do que você precisa. E até a gente falou nessa questão do sistema, que eu acho que às vezes as pessoas têm um pouquinho assim de... meio que pensativo em relação é quando a gente precisa abrir para alguma questão de falta de pagamento, locatário saiu, mas não pagou, quebra de contrato. Como que funciona a Loft em relação a isso?
E eu acho que é a essência do nosso produto, porque não adianta, né, a Isso. gente ter toda uma expertise, né, uma excelência de atendimento comercial se na hora que a imobiliária ou o corretor precisarem não tiver esse retorno. Então, a gente tem dentro da operação de fianças coberturas que vão de 20 vezes a 40 vezes o valor do aluguel, pelo menos o valor do aluguel. Então, isso dá bastante segurança, como a gente estava falando agora há pouco, que ainda tem imobiliárias que se aventuram em calção. Exatamente. Calção, né, que prevê a lei. Por que que eu- Vou imaginar, se você ficou 2 meses sem pagar o aluguel, mas a quebra de contrato e não pintou, ou seja, o calção eu diria até que é menos, porque se o inquilino Ela não chutar o cobriu. balde 1 mês e meio sem pagar aluguel e todos os encargos, acabou a calção em 1 mês e meio. Então, hoje, a questão que as imobiliárias têm que tomar cuidado é, para o inquilino, por conta do engessamento que ocorre da calção, né, na legislação, acaba sendo para aquele inquilino minimamente capitalizado uma opção interessante. Porque no final das contas, ele vê aquilo ali. O que acontece? Até uma questão de educação financeira que a gente tem no Brasil. Ainda se coloca, a maior parte dos brasileiros coloca o dinheiro na poupança. A gente sabe que é um Sim. rendimento muito pequeno, mas se tu pegar o cidadão Histórico, né? médio, ele vai estar com seu dinheiro na Caixa, Banco do Brasil, enfim, na poupança. na poupança. Ele trocar aquela poupança da Caixa pela calção, para ele é trocar 6 por meia dúzia. Então, muitas vezes, ele está vendo vantagem. O problema não é a questão do inquilino. Para o inquilino, ele vê vantagem realmente na calção. Acontece que, ao mesmo tempo que eu digo que é interessante para o inquilino ele fazer a calção, é a pior opção para a imobiliária ou para o proprietário do imóvel, por conta justamente do engessamento. O que prevê a lei em relação à calção? Ele não pode cobrar mais do que 3 aluguéis, né? Não pode incluir nenhum encargo. Se for fazer como está previsto na lei, Leandro, ele teria que abrir, né, a imobiliária ou o corretor, abrir uma poupança conjunta com proprietário e inquilino e ainda não poderia sacar dessa poupança sem autorização judicial. Isso é o que está previsto na lei. Tá? Imagina, gente. Então, é assim, ó, é uma situação tão engessada, muito limitada, 3 vezes o valor do aluguel. E até eu brinco, tem muitas imobiliárias que ainda se arriscam a fazer e dizem, não, mas eu não tive problema com calção. O problema da calção é quando dá problema. Porque aí a conta não vai fechar nunca. Exatamente. É aquilo que tu mencionou. 1 mês e meio, 2 meses, exagerando, já vai ter acabado os recursos da calção. Dependendo até do tamanho do imóvel. Você não tem uma garantia, né? Por parte de nenhum lado. Nada, é 0 de garantia. E dependendo até do tamanho do imóvel, ele pode até ter pago o aluguel em dia, mas só o fato da pintura às vezes já nem vai cobrir. Nem a pintura do imóvel cobre. E se a gente pegar uma situação de uma inadimplência recorrente, que tu vai ter que entrar com uma ação de despejo, né? Fica todo aquele período o proprietário tendo que arcar, além de não receber, ainda tirando dinheiro do bolso para entrar com a ação de despejo, as custas judiciais, honorários de advogado, enfim, é uma situação complexa. E hoje, quando tu trabalha com uma operação com uma fiança onerosa, uma fiança locatícia, além dele ter a segurança, obviamente, do aluguel, dos encargos, né? A gente tem cobertura tanto para aluguel quanto os encargos, eventuais danos ao imóvel, que é um dos pontos mais críticos, é onde acontece a maior parte dos problemas da locação é no encerramento. Exatamente. A gente costuma dizer que a gente conhece o locatário no encerramento. E são as duas maiores dores, né? Não receber em dia e a Pegar o destruição imóvel. do patrimônio, né? Exatamente. E ainda no pacote da fiança da Loft, quando ocorre eventualmente uma inadimplência, toda a parte de cobrança é feito pela Loft, né, sem custo para a imobiliária ou para o proprietário do imóvel. Faz parte do pacote. E numa situação que tiver que entrar com uma ação de despejo, todas as despesas jurídicas são bancadas também pela fiança. Então, isso dá muita segurança. Hoje, muitas imobiliárias, Giovanni, e acredito até que tu também tem essa dinâmica já, usam a fiança paga como um pitch comercial para captação, demonstrando essa questão da vantagem do aluguel pago. Exatamente. Inclusive, na época, foi esse o pensamento. Ou seja, eu consigo trazer para o meu proprietário uma garantia de que, de fato, ele está realmente protegido, no sentido que se o locatário vier a não pagar, se sair do imóvel, causou danos, pintura, a gente consegue ter onde receber, né? Verdade. E o que eu acho mais interessante até na Loft é o tempo do recebimento. Que isso, por quê? Esse era o ponto que eu ia perguntar agora. Então me ajuda, Giovanni, já até pela tua experiência, que é importante isso, né? Sim. Porque às vezes quem usa, né, que tem essa a possibilidade de comparação com os outros processos que ela já estava acostumada. Porque imagina, o proprietário, tem proprietário que é o investidor e tem o proprietário que ele tem a necessidade desse recebimento. Então, aquele dinheiro já tem um destino. Um destino. Né? Quanto mais tempo eu demoro para receber, mais difícil vai ficando a minha situação. E esse ponto da Loft é muito importante, porque o tempo dela de pagamento é muito, muito rápido.
E a burocracia também é praticamente zero em relação a isso. A gente tem uma experiência realmente que a gente consegue facilitar bastante essa jornada. O que tu mencionou é mais pura verdade. Mais de 50% dos proprietários, eles têm um imóvel e depende daquele aluguel como receita para viver. Exatamente, Sim. exatamente. Então, Aí você pensa, além de você não ter o recebimento, ainda o imóvel está estragado. Ou seja, tive um não recebimento e ainda vou ter uma despesa ainda. E até a gente entrando nessa questão do calção, que a gente entende que acaba sendo uma questão cultural, já entendemos que está vindo uma nova geração de negócios, formas de fazer esse negócio. Tem também a questão do fiador, né? Que hoje em dia o pessoal também gosta de trabalhar muito com a questão do fiador. Que pra gente, a gente entende também que é praticamente nulo, né? Em relação a isso. Fora o tempo dessa análise, né? o fiador, ele acaba sendo ainda muito forte, é uma questão Muito tradicional, forte. é cultural, o cultural. fiador, né? É uma das opções ainda mais comuns no Brasil, mas tem sido, né, cada vez mais comum o expurgo do fiador, principalmente nas principais praças, nas principais cidades, né? Hoje o fiador, eu sou gaúcho, então no Rio Grande do Sul é uma das regiões que o fiador tem sido, né, realmente retirado da operação. A fiança locatícia tem sido muito forte lá nas principais imobiliárias, porque tem o seguinte, tem um entendimento, os principais empresários do mercado, e eu converso com muitos, né, dos principais players aí do país, o entendimento da maioria deles é que o fiador sai caro, Leandro. Hoje o fiador sai caro para a operação da imobiliária por vários motivos. Um é o seguinte, lembra que a gente falou agora há pouco da agilidade, de poder fazer com a fiança, né? Vocês tiveram a experiência de entregar em 4 horas a chave do imóvel. Numa operação com fiador é de 7 a 10 dias. É muito difícil tu conseguir encurtar essa jornada, porque quando o inquilino diz, ó, quero lugar, daí vem aquele checklist, que é uma lauda inteira, que ele fica uns 2 dias só coletando documentos e preenchendo formulários. Entregue ali para a imobiliária, tem análise do cadastro, que leva ali de 2 a 3 dias. Depois vai ter a confecção do contrato, vistoria. Então, a gente está falando ali de pelo menos 7 dias. Então, tu tem menos capacidade, quando tu está com uma operação muito voltada para o fiador, de fazer mais negócio. Sim. Além disso, muitas vezes tu precisa ter uma equipe maior, né? Porque toda aquela documentação envolve Isso que eu ia muita falar, gente. fora a mão de obra, E aí, porque no a pessoa para a analisar... conta acaba não fechando, porque dentro de um mês corrido, você tem a possibilidade de fazer menos negócio. E com a questão ainda de que não tem a segurança de que vai receber. Perfeito. Porque no final das contas, a mesma crise que pega o inquilino também pega o fiador. E aí como é que faz quando E aí os ele dois vai não têm atender a comportamento? demanda dele, não a demanda do outro, né? A prioridade é ele. Sempre vai ser ele mesmo, né? Vamos dizer assim. Então eu faço menos negócio dentro de um mês. Eu preciso de uma equipe maior para supostamente gerar uma agilidade, mas ela acaba, se for muito ágil, 7 dias, se não 10. Exato. Ou seja, eu faço menos negócio e eu tenho uma equipe que me custa mais. A conta não fecha. E tu não sabe se vai receber se tiver o problema. Então é uma Meu coisa quando tu Deus. tem a tua operação lastreada em grandes companhias, CNPJs com um grande laço financeiro, como é o caso da Loft, né, tu tem a segurança de que alguém vai pagar aquela conta Sim. para vocês. E outra questão que não é menos importante, que as imobiliárias também têm se atentado, é a questão que hoje a fiança locatícia se tornou uma importante fonte de receita para a imobiliária. Tá? Então hoje as principais garantidoras, inclusive a Loft, a gente torna aquela imobiliária sócia da nossa fiança. A imobiliária tem uma participação recorrente e proporcional ao valor do ticket, que eleva os ganhos mensais, Giovânia, de 15% a 30% em relação à taxa de administração. Então pensa como hoje isso se torna importante aí para a imobiliária. Não, E fundamental. até um ponto no sentido de, às vezes, a pessoa tá ali, a gente na outra imobiliária, no outro prédio, ainda quando era crédito pago, tinha lá uma comunicação visual, aluguel sem fiador. Sim. Aquilo, assim, era algo que as pessoas olhavam Como que e funciona? falavam, calma aí, aluguel sem fiador? Por quê? Porque culturalmente pra gente é fiador. Quem nunca precisou ir atrás de um fiador? Quem nunca tomou vários nãos ali porque ninguém quis emprestar nada, o nome, enfim. O constrangimento de ter que pedir também, né? Olha, você consegue ser meu fiador? Então assim... Quantas amizades já não foram desfeitas por conta de fiador, hein? Mesmo dentro de família. Exato. Então, uma imobiliária que assume hoje um comportamento desse de falar, não, eu só faço com fiador, ela tá dizendo pro mercado, eu não alugo. Eu não tô afim de fazer negócio. Procurem outras, porque hoje não faz muito sentido, né?
baseado no que a gente tem de possibilidade na mão, na mesa. É como se a pessoa realmente ela não quisesse fazer aquilo não fosse a operação principal dela. E aí tudo bem. Agora, se é uma imobiliária que não quer crescer carteira, quer ter ali faturamento, pensa em crescimento, enfim... Quer gerar negócios, né? Quer fazer negócios. Com mais eficiência, né? Porque hoje a gente precisa ter uma equipe mais enxuta possível, né? E tentar aumentar o lucro. Então, hoje a gente consegue, com as inovações, e aí não só na parte da fiança, né? Tu tem outros produtos ou serviços que conseguem dar essa agilidade para a imobiliária. A imobiliária, daí fazendo a comparação, a imobiliária agora do século XXI, dessa década, em comparação com a imobiliária de 10 anos atrás, é outra realidade. É outra realidade. Assim, ó, eu fico pensando... Quantos cabelos brancos poderiam ter sido poupados lá atrás, né? Se tivesse todas essas inovações há mais tempo. Se você entra numa imobiliária que está, vamos imaginar, 40 anos no mercado, 50 anos no mercado, você entra, você tem aquela visão, um monte de gente trabalhando, um monte de mesa, porque são tantos setores que precisam ser criados para conseguir ter ali a demanda, né? Atender a demanda necessária. Hoje, com a questão da tecnologia, né? E as ferramentas certas, realmente o seu custo operacional ele diminui muito e o tempo para poder fazer tudo que é o mais valioso, né? Exatamente. E até quando a gente entra na questão do fiador e do calção, quando a gente vem para Loft, a gente até consegue pensar no sentido que com o fiador, eu preciso pedir essa ajuda para alguém. Ou seja, você consegue ser meu fiador? Com o calção, eu preciso ter pelo menos ali 3 vezes o valor do aluguel. Então, eu preciso ter uma poupança. Já a Loft, eu consigo parcelar no cartão. Ou seja, quando a gente imaginou conseguir fazer um aluguel, conseguir alugar um imóvel parcelando no cartão. Em até 12 vezes, sem juros, ganhando as milhas, acumulando as milhas. Não, e eu acho que assim, ó, tudo isso que a gente mencionou, que já foi uma grande revolução no mercado, né, na realidade das imobiliárias, é só o início ainda. A gente tem muita coisa legal que vai vir para os próximos anos. A gente dentro da Loft, né, tem participado, se envolvido muito de pensar essa imobiliária do futuro. Pode ter certeza que a imobiliária do futuro vai ter inteligência artificial muito presente, mas vai vir uma questão que muitas vezes nas conversas eu sempre destaco. É que nem hoje, né? Informatização, internet, isso aí não tem como regredir. Sim. Tem que ter isso. Agora, o fator humano, Giovânia, né? Realmente a sensibilidade do ser humano, isso vai continuar fazendo a diferença. Não, vocês, corretores de imóveis, não correm o risco de serem substituídos pela inteligência artificial. Obviamente que ela vai vir, isso é certo, para auxiliá-los, para conseguir, né, dar mais eficiência no trabalho. Mas é justamente essa empatia, capacidade de empatia, de sensibilidade, que vai continuar sendo o diferencial do corretor. E o corretor, né, aí vem um pouco da atividade, o que eu vejo, né, até como eu disse, pela minha experiência como filho de corretores. No final das contas, né, tem muitas vezes se questiona, tem gente que acha caro pagar a comissão do corretor, tem proprietário na hora da locação que acha caro a taxa da administração, isso é porque ele não tem noção do que né, se envolve ali. Mas essa questão de se é caro ou não, ela tem muito a ver com a referência de valor do que o profissional está entregando. Sim, perfeito. Então, nós mesmos podemos ter isso, uma experiência que a gente passe como pessoa física, se for mesmo que o corretor de imóveis cobrasse 2%, né, de comissão daquela venda, dependendo da experiência que ele deixa, pode ser caríssimo 2%. E ao mesmo tempo, né, até eu sou de um mercado que a regra é 6% de comissão numa venda, né, e 10% da taxa de administração. Lá no Rio Grande do Sul, isso, eu nem sabia que tinha essas opções de conseguir baixar, porque sempre foi uma coisa muito cultural lá. Mas os 6%, que às vezes tem muita gente que reclama, ou os 10% da administração, se foi bem atendido. Porque que é o papel? Como que eu vejo o corretor de imóveis? Ele é um consultor de patrimônio. Tu não está vendendo, não é um demonstrador, não é aquela coisa de abrir porta e fechar porta. Realmente precisa ter um cuidado, não só com encontrar, fazer a conexão de um bom imóvel, seja para venda ou para locação, mas principalmente dar segurança, Leandro, né, para aquela pessoa que na maioria das vezes é leiga em questões legais, questões de documentação, num crédito imobiliário, na agilidade para conseguir fazer, porque tudo isso envolve muito toda a dinâmica da família e pode se tornar um pesadelo se conecta com um mau profissional. Então, o bom profissional, ele não só vai fazer valer aquela comissão, a taxa de administração que ele cobrar, mas ainda vai ter a vantagem de levar aquele cliente para a vida, que é o que eu vi os meus pais muitas vezes construir. Eles não faziam uma venda, não eram um cliente, eles construíam uma amizade para a vida. Sim. E acaba que os 10% se torna barato.
Que aí era o ponto, né, onde você ia concluir. O 6% se torna barato. A pessoa ela não vai sentir o peso dos 6%. Pontua como um custo, o peso né? dos 10%. Ela vai falar, realmente está dentro do padrão que é cobrado, que é estabelecido. Então, Eu acho que a pessoa nunca vai dizer que é barato, mas ela pode ter a convicção que foi justo. isso, perfeito. De justo. que, no final das contas, um trabalho bem feito, com segurança, que te deu a segurança e tu te evitou correr riscos, aquele investimento que tu fez, né, faz Valeu a valer. pena. Não vai ser uma sensação de que tomou o meu dinheiro, né? Tu quer Pelo algumas- contrário, ela algumas- conquistou de fato porque ela entregou. Toda categoria, toda profissão tem os seus bons e maus profissionais. Então, isso é uma coisa que tem a seleção natural, o próprio mercado acaba, mas às vezes um mau profissional ali envolvido, né? E tem muitos profissionais que vêm de outras áreas, querem ali só pensando na parte financeira e não se prepara previamente, né, Giovana? Que eu acho que é o mais importante, se qualificar para ser um bom profissional, conhecer a legislação, saber os trâmites processuais, enfim, para dar segurança para aquele cliente. A gente costuma dizer que o corretor, ele tem que saber de tudo, né? Não tem como eu fazer uma locação se eu não entendo um pouco sobre o que de fato o locatário pode, o que de fato o proprietário pode, o que rege, qual é a lei ali. Porque realmente, senão você vai ficar perdido dentro do negócio e talvez os 10% seja um custo mesmo, E esse né? até é um ponto que pode ser um fator assim, determinante no sentido de ter uma parceria com a Loft, que você vai manter contato com outros profissionais. E principalmente de outras praças, porque acaba havendo um intercâmbio ali. Então, poxa, o que está acontecendo aí em Brasília? O que está acontecendo em Goiânia? Olha, agora começou a dar sinais aqui, então a gente tende a passar por isso. Ou seja, você tem a quem consultar, você tem a quem se apoiar. Né? Então, isso se torna também um diferencial nesse sentido. E até quando a gente falou da questão da inteligência artificial, de tudo que tá por vir ainda, que vai acontecer muito, a gente começa a pensar também o quanto vai subir a régua também dos profissionais. Ou seja, não vai substituir. Concordo. Porém, as pessoas vão ter que estar mais aptas para aquela A função nota de fato. corte, né? Isso vai ser ótimo. Isso vai ser Isso ótimo vai ser pro mercado. muito bom, porque a tecnologia ela não vai tirar a mão de obra ali. Mas se você também não souber, você vai ser retirado. O profissional vai ter que se preparar. A gente vai preparar. ter. Isso é uma questão, assim, eu não tô falando, não são os Jetsons, não tô falando de algumas décadas, sim. tô falando de repente, o ano que vem, tu já ter alguma figura do corretor virtual. Chegar no Olha aí, imóvel ó. e tu ser recebido por um corretor, por um holograma, Sim. que vai te apresentar as características daquele imóvel. Mas vai, né, faltar para essa inteligência artificial aquela questão da sensibilidade, da capacidade de negociação, de fechamento. Tato, né? De empatia e de passar essa segurança. Então, isso eu tenho certeza que vai acontecer, a qualificação, né, os profissionais, como houve também recentemente em outras atividades, né? Olha a Sim. diferença da atividade de táxi que a gente tinha até poucos anos e o que a gente tem hoje, justamente por ter uma concorrência mais intensa. E Fabiano, quando você fala de 20 a 40 vezes mais o valor do aluguel, o que exatamente seria essa margem? Como que eu posso navegar dentro desse 20 a 40? Porque aí tem a ver com as modalidades de fiança que a gente oferece para as imobiliárias. Hoje a gente tem 4 fianças na prateleira, isso para pessoa física, e também temos fiança para pessoa jurídica. Que está entrando agora, É uma né? novidade da Loft, né? Então a gente tem agora, até então a gente fazia análise somente de CPF, agora recentemente a gente também passou a fazer análise de CNPJ, que é mais uma opção, seja para alocação de imóveis comerciais ou residenciais. Sim. E na operação mais tradicional da Loft, que é a de imóveis para pessoa física, também uma pessoa física pode fazer uma alocação de imóvel residencial ou comercial, que muitas vezes acaba sendo uma oportunidade, Giovana, porque se é um profissional que está constituindo uma empresa recentemente, ele ainda não tem um histórico para submeter uma análise de um CNPJ. Perfeito. Então, ele poder usar o seu histórico como CPF, como pessoa física, para fazer isso, às vezes é a oportunidade que ele tem de tirar o negócio dele do papel, né, de colocar em prática. Então, essa cobertura que nós temos hoje tem fianças de 20 vezes, cobertura total. Sim. Até 20 vezes, até 30 vezes, até 35 e a maior cobertura que existe hoje no mercado, até 40 vezes, que é o nosso crédito pago web. E aí, nesse caso, é oferecido para a imobiliária ou diretamente para o cliente? Como que seria? Essa é uma pergunta interessante, porque muitos inquilinos, eles acabam, né, por falta de entendimento, acho que é um processo ainda de educação, achando o seguinte, eu estou contratando uma fiança, mas qualquer coisa, se eu me apertei nesse mês, não, vai lá e cobra da garantidora. Ok, contratualmente é uma responsabilidade, nós vamos honrar aqueles compromissos dentro da cobertura, até o limite da cobertura da fiança,
Só que aquilo é uma dívida do inquilino, a gente vai cobrar esse inquilino. Então, no final das contas, para ele não é um bom negócio deixar de pagar. Ele tem que ter um entendimento. Ele não vai pagar para o proprietário, mas ele vai pagar para vocês. Ou vai ficar com uma dívida no nome Sim. dele. Então, no final das contas, né, o entendimento que ele deveria ter é quando contrata uma fiança, ele está contratando para o proprietário do imóvel. A fiança é uma segurança para o proprietário do imóvel, né? E também para a imobiliária que faz a administração. E uma facilidade para o inquilino de não ter que pedir favor. A gente diz, tem uma taxa, tem um custo, sim, os honorários desse fiador profissional. Mas eu brinco até que é a taxa do não perturbe, Giovana, né? Porque tu não passa constrangimento de ter que pedir favor para uma outra pessoa. Tu vai pagar num valor que é sempre proporcional ao valor do aluguel. Então, esse é um outro ponto, Leandro. De acordo com a cobertura, também são o valor das taxas. E a imobiliária que tem a prerrogativa de decidir qual é a modalidade de fiança que ela pretende operar. Então, não é o inquilino que escolhe qual é a modalidade da fiança, e sim a imobiliária com base em critérios de cobertura e até mesmo, às vezes, de retorno financeiro. E nesse ponto, cabe fazer uma, vamos dizer assim, uma amostragem, olha, tem essa e essa opção, ou eu já sugiro uma sem apresentar outras? A imobiliária, ela, depois que ela define qual é a mais adequada, que tem mais fit para ela, ela vai oferecer só aquela, mas ela fica com uma carta na manga das outras poder opções. Negociar. Uma eventualidade, né, de não perder o negócio, ela poder, às vezes, até reduzir preço. Consequentemente, ela diminui o valor da cobertura, o tamanho da cobertura. Mas essa cobertura, mesmo no nosso produto de entrada, é de pelo menos 20 vezes o valor do aluguel. Muito. Então, se tu comparar ainda com a calção que a gente falou que ainda tem muita imobiliária que se aventura, é muito maior e pode chegar a 40 vezes. O custo para o inquilino, de acordo com a modalidade da fiança, isso foi uma outra inovação que a Loft, na Crédito Pago, fez, né, lá atrás, é passar a cobrar um percentual do valor do aluguel e não o aluguel inteiro como se cobrava até então. Então, até então, nos seguros se fazia uma cobrança de 1 a 3 vezes o valor do aluguel por ano. Né? Depois a gente propôs isso ao mercado e o mercado acolheu, e as outras empresas, inclusive, se adaptaram a isso, percentuais de acordo com o valor do aluguel ou aluguel mais encargo. Hoje, na nossa operação, o custo para o inquilino pode ser de pelo menos 9% ao mês e passa por 11%, 12,5% ou até 15%. Então, isso vai depender muito da análise do crédito dele ali na hora. Nesse caso, depende da opção comercial que a imobiliária fez de cobertura. Mas até isso, aproveitando, a gente teve, né, nesses anos aí trabalhando com esse mercado, sendo os pioneiros nessa modalidade de fiança locatícia, mais de 2 milhões de CPFs já passaram pela nossa base de análise. Isso cria um grande aprendizado de crédito. Então, e a gente também tem muito investimento nessa parte de inteligência de crédito dentro da Loft. Então, hoje, o que a gente tem, né, com bastante segurança? A gente consegue distinguir ainda melhor, estratificar melhor o CPF. Então, a gente consegue ou aprovar esses clientes na modalidade que a imobiliária propôs, ou, dependendo do caso, num processo que a gente chama de matchmaking, a gente pode devolver para a imobiliária, né, uma opção de conseguir avançar na locação com outro modelo de fiança, com uma cobertura mais enxuta e com um custo um pouco diferenciado, para, às vezes, atender a necessidade da imobiliária. Mas a gente sempre fala, acho que a imobiliária tem que fazer essa análise com base no imóvel e não no CPF da pessoa que está fazendo a locação. E o tipo do proprietário, né? Porque tem proprietário que é mais flexível, tem proprietário que ele é mais rígido. Então, vai depender de como isso foi apresentado para o proprietário. Porque acredito que a venda, vamos dizer assim, né, dessa garantia, dessa agilidade, dessa segurança, de tudo que a Loft oferece, a primeira venda é para o proprietário. Correto. Quem vai passar pelo processo é o inquilino, mas a venda é para ele. Então, como ele recebe isso e da maneira como ele é flexível de falar, não, fica à vontade ou não, eu exijo que seja assim, 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 então isso vai depender muito dessa dinâmica, né, com o proprietário. Isso que tu falou é importante pelo seguinte, né? A gente entende hoje desse negócio que tem que ter sustentabilidade à carteira de locação da imobiliária. Então a gente toma um cuidado, Leandro, a gente recebe, né, hoje quase metade dos leads que nós recebemos não são aprovados. Porque a gente faz realmente de uma análise de forma muito criteriosa, com muita inteligência de análise de crédito, mas a gente não quer botar clientes ruins na carteira da Giovanni e de nenhum outro parceiro, nem na nossa. Isso é uma questão de saúde da carteira, que, né, tem pra algumas... ambos, né? Exato, para os dois lados. Importante isso, até essa consciência do empresário, porque ainda tem alguns empresários do mercado imobiliário que ele quer ter volume, sem pensar na qualidade da carteira. E depois gera muito transtorno. Então hoje, e aí o que é mais importante? Na atual conjuntura, qual é a principal dor do mercado?
não é ter inquilinos. Né? A gente tem, né, hoje uma opção que, se tiver bons imóveis, a imobiliária aloca tudo. Sim, Mas perfeito. o maior desafio, me corrija se eu estou errado, que é ter bons imóveis É ter disponíveis estoque. constantemente, né? Porque às vezes o êxito de uma imobiliária, o sucesso, loquei bastante no mês, aí a dor dela do No outro, que daí outro ficou mês, sem estoque. cadê? Aham. Repor constantemente esse estoque com bons imóveis é o maior desafio. Então, hoje, ter mais critério, né, na análise do inquilino que tu vai botar lá dentro é fundamental para manter a qualidade. Saúde Porque da carteira, né? o proprietário do imóvel bem atendido, satisfeito e com segurança em relação àquela administração, ele vai ficar por décadas junto àquela Sim. imobiliária. E o inquilino ele vai ficar circulando. A cada contrato ele vai dar uma olhada no que existe disponível nos portais e vai fazer a locação, não necessariamente com o mesmo profissional. Exatamente. E tem um ponto que, quando você fala de carteira, até no último episódio que a gente gravou, que era sobre investimento ali, a gente falou de fundos imobiliários e tudo mais, a gente fala da vacância, que isso vai refletir ou não ali dentro do fundo. Mas pensando na carteira da imobiliária, adianta você ter 200 imóveis, só que a sua inadimplência é altíssima. Você tem ali 50 imóveis que você não recebe, ou são meses em atraso, ou você tem que entrar na justiça, ou você está com muita dor de cabeça. Ou seja, você não tem 200 imóveis. Você tem 150, na Você não verdade. tem um recebível ali, né? Então, a Loft, nesse caso, com esse critério realmente mais apurado, ela te dá essa... Quase que se anula a inadimplência. E mesmo que tivesse, você sabe que já tem uma segurança ali. Então, assim, acredito que hoje a gente, para falar que tem problema com isso, é muito pouco. A nossa porcentagem é muito pequena, assim, muito pequena mesmo pela quantidade de imóveis que hoje nós administramos. Mas muito se deve à questão de ser Desse parceiro. filtro, né? De ser parceiro da Loft mesmo. Além dessa inteligência de análise, uma outra questão que também a gente toma um cuidado é a questão de segurança de contratação, até mesmo pelas facilidades que as tecnologias oferecem. Então, atualmente, para um inquilino ativar uma fiança com a Loft, além de fazer o aceite, né, do contrato de adesão, ele tem que passar por uma biometria facial. Reconhecimento. Né, com uma Quer dizer que é ele tecnologia mesmo. que a gente contratou, um fornecedor que a gente contratou, que é o mesmo que fornece a tecnologia para vários bancos importantes. E isso dá segurança porque existiam casos recentemente de pessoas que usavam documentação de outras pessoas, às vezes até dentro da família. Aconteceu muitos casos. Um sobrinho, alguma coisa que pegava documento lá da tia, a pessoa não sabia da locação e quando ia se surpreender na hora de uma inadimplência. Então hoje isso não acontece mais na nossa operação. O sistema ele cruza as informações, as características biométricas daquele inquilino com os bancos de dados oficiais, das fotos, com o documento oficial, e se houver divergência, não vai avançar. Então é uma segurança a mais, uma camada a mais de segurança que a gente implementou para as imobiliárias. E assim... A gente teve um caso esses dias disso daí. É uma coisa A delicadíssima. filha queria, aí foi indo o processo, ela, eu não vou ficar mais com o imóvel. A gente falou, mas o que aconteceu? Ela, não, meu pai não tá conseguindo fazer. Aí eu falei para as meninas, não, ela estava tentando sem ele saber. Aí chegou num ponto que ela falou, opa, não vou conseguir. Não tem como mais eu ir sozinha. E a situação hoje é mais uma segurança para as imobiliárias. Terem certeza de que aquela pessoa que está contratando a locação é realmente o titular dos documentos. Exatamente. E cada vez mais, igual você falou, não é talvez esperar 10 anos, 5 anos. É meses, semanas, dias. Daqui a pouco a gente já vai ter mais novidades. O que você pode trazer assim, para a gente no sentido da fiança locatícia ou do seguro? Ou, se quiser trazer algo que esteja fora desse contexto, mas de novidade aí para o nosso mercado daqui, principalmente. A gente está trabalhando constantemente em inovações. Esse ano foi um ano bem bacana, que além de novos produtos, como a questão que a gente mencionou agora da fiança para CNPJ, também entramos no mercado aí de seguro incêndio com um produto muito competitivo, com diferenciais no mercado, com, por exemplo, assistência PET vinculada ao seguro incêndio, que tem sido um produto, né, que tem tido uma aderência muito grande das pessoas, porque hoje no PET, né, se a pessoa tiver bem, o seu PET estiver bem atendida, tu já conquistou aquele teu cliente. É um membro da família. Com certeza. E também, né, na área daí eu estou falando da Loft como um ecossistema, né, mais completo, a gente está fazendo muito investimento também na questão de crédito imobiliário. Então, a nossa operação, que é uma assessoria, é um correspondente de crédito imobiliário, mas é o maior correspondente hoje do Brasil, é a Loft Financiamento Imobiliário. A gente desenvolveu e colocamos agora recentemente, Leandro,
uma ferramenta de inteligência artificial que qualquer corretor de imóveis, em uma visita mesmo, Giovana, pelo WhatsApp, que é a ferramenta mais utilizada pelo corretor, Sim. ele consegue, seja por escrito ou por áudio, fazer uma simulação e cotar vários bancos para saber Olha. as taxas. Então ele não precisa nem ter mais o trabalho de ir lá Deus. no site da Caixa para usar aquela ferramenta, enfim. No WhatsApp, na visita e o retorno, em menos de 30 segundos, o robô de inteligência artificial já devolve naqueles parâmetros que ele botou. Por exemplo, eu quero uma simulação de um imóvel de R$ 1 milhão com entrada de 200 mil. Com esses parâmetros, o robô ali em menos de 30 segundos já faz a comparação e já devolve no WhatsApp com um PDF comparando banco com banco. Meu Deus, olha só, quanta né, tecnologia, né? Então, assim, cada vez mais esse corretor ele tem que estar alinhado, né? Porque senão ele vai ficar para perder, trás. né? Ele vai perder, porque daí faz a visita, não, tudo bem, vou fazer a simulação. O tempo dele ir fazer a simulação, voltar. Olha o tanto de tempo que gastou, né? Não, isso aí é hoje realmente tempo é fundamental, agilidade. Fundamental. Não pode, questão de minutos, já pode perder um negócio. E até entrando nessa questão dessa agilidade, até a Giovana tinha colocado aqui para a gente já encaminhar para o encerramento. Sim. Ela falou sobre a questão que até um tempo atrás tudo se resolvia por e-mail, né? Então, essa necessidade ali. Eu lembro que Troca de recentemente a gente teve que fazer uma troca de e-mail, limpeza de e-mail. Aí a gente foi olhar os e-mails da Giovânia de 5 anos atrás, todas as fotos dos imóveis, todas as Nossa, documentações, meu Deus. assim, do processo mesmo de alugar o imóvel. Não é simplesmente da compra e da venda, de todo o processo. E essa questão que a Loft traz hoje de sistema, igual você falou, é muito intuitivo. Então, você consegue olhar, identificar, dar um clique, 2 ali, você já tem essa resolução. Não, exato. E é tudo com muita agilidade, de uma forma muito intuitiva. É importante a gente sempre ter em mente que o corretor médio, ele tem, né, às vezes um déficit de qualificação. Então, a gente não pode fazer uma coisa muito sofisticada. Sim. Né? Questão de, tem que ser muitos Sistema tem que recursos, mas tem que ser ajudar, né? simples. Acessível, né? Acessível, né? Intuitivo principalmente. E a gente tem desenvolvido muita coisa nesse sentido para facilitar essa usabilidade dos recursos. Então, a nossa plataforma hoje lá, que é o antigo Vista, né, que é o CRM e a plataforma de administração de aluguel, muito conectadas, né, realmente integrando esse ecossistema e tendo muitas APIs agora que a gente começou a fazer e disponibilizar para os nossos parceiros. A parte da assinatura eletrônica que a gente mencionou hoje também facilita muito, está integrada. E uma novidade que eu também vou explicar aqui para vocês, né, o pessoal que acompanha aqui o podcast, a gente também passou a oferecer um sistema de boletos, né? Então, tu pode gerar boleto ali dentro da plataforma da CredPago, com um custo muito acessível mesmo, só de ser cliente da Loft, tendo da Loft Fiança Aluguel, se tiver pelo menos um contrato ativo, o custo por boleto cai para R$ 1,90, né? Que hoje é muito competitivo. Realmente. E com a funcionalidade de split, ou seja, daquele pagamento lá ele já pré-organiza, né? Quanto que é o percentual do Já proprietário e da imobiliária, e o pagamento partes, não né? cai todo da imobiliária, que dava, inclusive, né, complicações em questões tributárias, de Contábeis, declaração. Então, hoje, tu já manda para o proprietário do imóvel a parte dele, Que é dele. separa o que é da imobiliária, tudo por meio do mesmo boleto. Então, é uma novidade que a gente está oferecendo aí para o mercado, e os parceiros que tiverem interesse já está integrado dentro da plataforma da CredPago, da Loft Fiança Aluguel. Ou Perfeito. seja, não tem mais assim. Solução para todos os serviços, todas as áreas, todas as demandas, todas as atividades que você, imobiliária, tem, precisa, atua ou tem vontade de dar o start, né? Ou até mesmo você, corretor, né, individual aí, que tem já uma carteira demanda, né? de uns 20, 30, 40 imóveis que você administra, até para você fazer recebimento, pagamentos, isso aí demanda. E esse é um ponto fundamental para a gente esclarecer. Não tem limite de quantidade de imóveis, desde que esteja regularizado, com a documentação ok, já é passível de ser o parceiro da Loft. Não tem essa questão, não, eu só pego a partir de tantos tanto. imóveis. Pelo contrário, a gente, desde o corretor de imóveis que começou hoje, que vai no seu imóvel número 01, a gente já consegue dar o suporte, né, com muita eficiência, e eu acho que é até o ideal, para ele já constituir essa Começar empresa com do muita jeito segurança. certo, vamos dizer assim. Mais né? seguro para ele, com retorno Isso financeiro. é verdade mesmo, do jeito certo mesmo, porque você acaba não tendo que passar por diversas situações por já ter começado seu primeiro ali da forma certa. E aí eu até aproveito, né, para compartilhar uma questão que é uma convicção minha, que é o seguinte: o corretor de imóveis, por melhor que ele seja como vendedor,
é muito importante, Leandro, hoje ele ter, né, uma carteira de locações. Mesmo como autônomo, a gente tem um case, né, de sucesso aqui, que é a Giovana, que começou e se tornou grande ali Graças mesmo, a né, Deus. individualmente. Mas a questão é, o mercado de vendas, né, e é uma questão de constatação, ele é cíclico. Sim. Né? Então depende de Perfeito. muitas variáveis de conjuntura macroeconômica, né, Selic, crédito, liberação, enfim. E em algum momento seca, né? A gente tem o ciclo das vacas gordas e das vacas magras. A gente tem até algumas estimativas que esse ciclo ele se intercala entre 5 e 7 anos. Sim. É uma coisa constante da vida. Então, o corretor que ele pode ter entrado eventualmente num ciclo de vacas gordas e ele parte do princípio que vai ser sempre assim, ele não se prepara. Isso é uma outra constatação. O corretor de imóveis, dificilmente ele pensa numa previdência privada ou até mesmo no pagamento do INSS. E se ele é um bom vendedor, muitas vezes ele acha que aquela fartura, de um mês para o outro, ele já equipara os gastos dele àquele ganho que ele teve, em vez de fazer uma poupança. Então, isso tudo, com a administração de aluguel, aquela carteira, né, ela pode, no mínimo, ser uma fonte de pagamento do custeio fixo dele, né, das despesas, que dá tranquilidade para esse corretor performar melhor, não é verdade? Sim, Quando com tu tá com o teu certeza. boleto garantido, tu Com tem mais certeza. facilidade de fazer as vendas. E abre mais possibilidade de novos negócios, porque ele está em contato com mais pessoas. O Porque leque se torna contrato muito de maior. aluguel, você está em contato com duas pessoas que você vai manter relacionamento. Porque às vezes você faz uma venda e nunca mais nem fala com a pessoa. E a questão da administração também, ela não é só para pagar os boletos fixos. Ela dá lucro, sim, bem administrado, organizado, obviamente, com bem todos os cuidados que a gente feito. falou ao longo de todo o podcast. Ele consegue ter uma operação saudável que gere lucro e muitas vezes se torna o principal pilar daquela imobiliária. E aí é uma outra coisa que eu também digo, né, para as imobiliárias. A operação de aluguel é que vai perpetuar aquela empresa. Isso aí pode ser uma Perfeito. segurança. Porque se tu pegar as principais imobiliárias do Brasil hoje, né, todas elas têm uma operação de aluguel muito forte. Exatamente. É o que carrega ela ao longo do tempo, né? Exatamente. E Graças que vai perpetuar a Deus. também a housing, tenho certeza disso. Graças a Deus, Deus deu essa visão, entramos no mercado. Muito bom. Fabiana, a gente quer agradecer sua presença, sua participação. Sim, Ter que é vindo uma lá, honra para nós. Né, de Brasília, é óbvio, tem agenda aqui, mas também dispor desse tempo para estar aqui com a gente, esclarecer algumas questões, né, para o público daqui que de repente ainda não tem esse entendimento. Sim. E acima de tudo, construir essa amizade, essa relação aqui com a gente, cada vez mais, fortalecendo já com a Giovana, que já está há um tempo, mas particularmente comigo aqui, construindo algo novo e que seja longo também, duradouro, que cada vez mais a gente solidifique isso daí, consiga levar o nome da House, o nome de Campo Grande aí pro cenário. E pra gente foi uma honra. Prazer foi todo demais. meu, gente. Olha, muito agradecido pelo convite, né? Um prazer aqui bater esse papo. Foi uma conversa, né, que passou voando, né? Realmente tranquilo. conversar sobre assuntos que a gente gosta, que realmente dá prazer. E também, né, poder compartilhar um pouco aí com o pessoal que acompanha o podcast sobre as novidades que a gente tem aí pro mercado. Sim. Muito bom, obrigado, viu, Fabiano? E assim, às vezes as pessoas pensam, tá sentado na mesa, tá gravando um podcast, porque, né, já tem um podcast, já tá com uma marca, mas não, o Fabiano, sempre que vem para Campo Grande, ele sempre nos visitou, até quando era corretora ali autônoma, hoje não é porque é uma empresa, mas realmente a Loft, a gente consegue ter esse contato, mesmo você sendo pequeno ali, tendo o seu crescimento ali pelas suas fases, mas não é porque você é pequeno que você não consiga ter esse contato, né? Acesso. Né? E eu agradeço demais, agradeço ao acesso, agradeço a você ter vindo, conversado hoje conosco, trazendo, porque quando a gente tem essa troca, a gente aprende muito, né? Sim. E isso é muito importante para o nosso mercado, principalmente quem está vindo de fora, tem uma outra visão, já tem uma experiência. E realmente, assim, agradecer e dizer que a locação, ela tem meu coração, eu sou apaixonada. Entrou num momento, como a gente estava dizendo agora, numa questão de a pensar numa outra renda. Ela entrou nesse momento, só que ela se tornou, assim, algo que eu não imaginava que eu ia gostar tanto da forma como eu gostei. Faço as vendas ainda, mas a locação, ela toma aí praticamente 90% do... E até essa transição para essa modernização, essa tecnologia, essa segurança que tem hoje, né, junto à Loft, cada vez mais faz a Giovana despertar ainda mais para a locação, porque tem gente que não se adapta a um tipo de mudança, inovação, e ela fala, não, vou fazer desse meu jeito.
isso aqui não gostei, não me dou bem. Pelo contrário, para ela foi algo que fez com que ela tocasse mais o negócio, gostasse mais do negócio. Eu aprendi muito, né? Aí que Sim. tá, eu aprendi muito, porque a questão da Mas tu locação... aprendeu porque tu foi buscar também. Porque uma coisa não vem Sim. organicamente. Tem que ter interesse, tem que ir tem que ter um atrás. interesse em aprender, na verdade, né? Exatamente. Só que a questão da locação, a gente não tinha, assim, alguém aqui em Campo Grande na época que falava sobre... As pessoas não gravavam conteúdo, não mostravam imóvel de locação na época, quando eu comecei. Era como se fosse meio que uma vergonha você fazer esse tipo de comunicação. Quando eu né? comecei a fazer essa comunicação, eu falei, gente, isso aqui é bom demais, porque o retorno, ele é imediato. Sim. Porque a pessoa que está com a necessidade da locação, ela é imediata. Ela não está pensando, ela já está na Já tá necessidade. decidida, Entendeu? Tem coisa melhor do que fazer o que gosta e ainda ganhar dinheiro com Ainda isso. ganhar dinheiro. Exatamente. Mas é isso, Fabiano. Te agradecer novamente, meu amigo. Prazer, Obrigado. obrigado. Obrigada, Valeu. Fabiana. Obrigado mesmo pelo convite. Ó, nós vamos colocar aqui as redes sociais, tanto do Fabiano quanto da Loft. Vai estar na descrição. Então entra lá, acompanha, Sim. segue, se inscreve no canal. E Exatamente. até o próximo episódio. Tchau. Tchau.